Mas eu quero, assim, pensar, assim, um banquete, banquete mesmo, né? O que tem num banquete? Quando a gente pensa em banquete, o que tem nesse banquete? Pode abrir falando. O que tem nesse banquete? Vocês imaginam, assim, ó, nós fomos convidados para um banquete. O que tem nesse banquete? Comida farta. Muito bem. Comida farta, a Karina falou? Mesma coisa? Não, mousse de chocolate, ó, é bem bom. Ah, tudo bem, ok. Comida farta, mousse de chocolate, o que mais? O que mais tem no banquete? Quem pode imaginar um banquete e pensar o que tem nele? Um motivo para comemorar. Ótimo, comemoração, muito A bom. Diana aí, ó, Vamos juntando, nós vamos ver tudo isso. O que mais? Então, um banquete é uma comemoração. Ok, o que mais? Oi, a Carlinha tá aqui gritando ali, eu quero participar, deixa eu participar. Calma, Carlinha. Pode vir, é para todos o banquete. O que mais? Comunhão. Comunhão, muito bem. As pessoas que estão ali, elas estão juntas porque foram reunidas, certo? Muito bem. O que mais? Alegria. Sim, o banquete traz muita alegria. O que mais? União. Sim, porque todos estão ali com o mesmo motivo, né? Todos vão celebrar uma mesma coisa. Tá. Sim, o que mais? Garagem das Noivas abriu, pode falar. Dá o seu nome para nós. Garagem não é o seu nome. Boa noite para todos. Boa noite. É Laodiceia, eu tenho que trocar esse nome. É. Então fala aí para nós, o que tem no banquete? Convidados. Aí, convidados, muito bem. E pensando que é um banquete, como que esses convidados vão chegar, hein? Eles vão chegar como? Como vocês pensam nesses convidados? Lindos, maravilhosos, bem vestidos. Aí, todos eles bem vestidos, que nem a Denise Dan, em todas as reuniões. Obrigada. Cada reunião ela exibe uma roupa. Cadê? Cadê? Está sempre chique. Então, vamos começar. Será que o banquete da palavra de Deus, ele vai ilustrar tudo isso que a gente acabou de falar? Vocês guardaram? Ó, vamos começar de novo, hein? Vamos pensar, é uma celebração de uma coisa que já aconteceu, uma coisa muito boa, certo? Tá. Nessa celebração tem uma união ou uma comunhão, porque todo mundo está ali para festejar uma mesma coisa, certo? Aí, nesse banquete, tem muita coisa boa, inclusive mousse de chocolate, que a Karina diz que gosta, certo? Também, nesse banquete, entram os convidados e todos eles estão vestidos de forma perfeita, né? Com a melhor roupa, certo? Ok? Foi tudo isso que todo mundo falou? Então, vamos lá. Em Lucas, capítulo 14, nós vamos falar, então, sobre um banquete. Aliás, que nós vamos falar sobre alguns banquetes da Bíblia. Não são muitos, não, mas alguns banquetes da Bíblia. Mas em cada um deles tem um ensinamento para a gente acerca de banquete. Lembrando que os convidados do banquete somos nós. Todos nós somos convidados a um grande banquete que vai acontecer lá no céu, né? Que é quando Jesus, ele for nos receber como a noiva, né? Falei para Jesus, eu posso ser a pontinha da unha, não tem importância, do dedo mindinho, desde que eu entre lá, não tem importância que parte que eu sou. Ou pode ser só o esmalte do dente mesmo, se ser nem o dente, só pode ser o esmalte do dente. Eu quero estar lá nesse banquete. Mas Jesus, ele conta para a gente uma parábola de um grande banquete. Por quê? Porque antes dele contar sobre essa parábola, o que estava acontecendo é que ele observou num banquete que os convidados estavam disputando os lugares. E eles queriam sentar logo assim, bem perto do dono da festa, né?
E Jesus pergunta então, né? Ele falou assim, o que é melhor? Vocês sentarem bem próximos ao dono da festa e chegar uma pessoa que é mais chegada a esse dono e vocês serem convidados, né, assim, a dar o lugar para o outro, ou é melhor vocês estarem num lugar que não é de honra e a hora que o dono vê, fala assim, olha, que tal você vir mais perto, porque eu quero te honrar? E a partir desta passagem, chega alguém para Jesus e pergunta assim para ele, eu sei, eu já ouvi, que bom mesmo, né? Vai ser bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. E esse bem-aventurado ou feliz, nas outras versões aparece feliz, o bem-aventurado significa o quê? Que você recebeu esse convite e ninguém tira você dele, ele te pertence. O bem-aventurado é aquele que recebeu e não tem ninguém que remova essa bem-aventurança dele. Nada que é externo, nada que é do outro, nada que possa acusá-lo, remove essa bem-aventurança dele. Ele foi chamado, escolhido, e ninguém tira ele dali. Então, Jesus conta isso através de uma parábola, dizendo o seguinte, que um homem havia preparado um grande banquete. E quando tudo estava pronto, ele então pediu para o servo dele ir avisar os convidados, ou seja, ele já tinha distribuído os convites, que estava tudo pronto e que só estava esperando começar esse banquete quando os convidados chegassem. Mas todos esses convidados deram desculpas. O primeiro disse que tinha comprado um grande campo e que agora ia reconhecer esse campo. Ele ia lá para ver como esse campo era. O segundo disse que tinha comprado juntas de bois e que precisava experimentar para ver se eles eram bons no serviço. E o terceiro disse, não vou, acabei de casar. O dono da festa fica irado, a palavra fala. E então ele chama o servo e ele fala assim, vá por todos os lugares, eu vou ler aqui, e diz assim, depressa, corra às ruas, becos da cidade, convite pobres, aleijados, cegos, mancos. E depois que ele cumpriu tudo isso, o servo informou, Senhor, ainda há lugar. Ele disse, então vá pelas estradas do campo, junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provarão do meu banquete. Bom, o banquete, então, é dado. Quem é que faz o banquete ou prepara tudo? O dono, né? O nosso Pai Celestial é aquele que já nos chamou para participar do banquete. Que banquete é esse? Nós, como noiva, estarmos no banquete junto com o nosso noivo, Jesus. Vai ter um grande banquete, as festas das bodas, a palavra fala, certo? Então, Jesus, o noivo, vai se encontrar com a igreja, que somos nós. Amém? E esse convite está sendo feito pelo servo, que é o Espírito Santo, desde que ele foi soprado nos discípulos, nos primeiros. E, então, já faz o quê? Nós estamos foi há 2000 anos atrás que isso aconteceu, mais de 2000 anos atrás, que esse convite está sendo feito pelo servo. Mas nós vemos aqueles que têm sido convidados e que muitas vezes eles trazem desculpas, né? A primeira desculpa diz respeito à riqueza. Quem compra um campo tem dinheiro, certo? Então, às vezes, as riquezas, elas tomam conta e o convite para o banquete, ele é recusado. Tem aqueles também que eles estão preocupados com a força do trabalho.
porque os bois, naquela época, eram eles que aravam a terra. E como ele ia experimentar esses bois, o que ele estava querendo dizer? Eu preciso saber se eles são bons no trabalho. Então, ninguém entra nesse banquete pela força do braço. E ninguém entra nesse banquete por achar que ele pode entrar no banquete sem que ele se deixe ser convidado no sentido de só receber o convite. Pela força do braço, nós não entramos nesse banquete. E o terceiro diz respeito, né, quando ele fala que acabei de casar, quando começa um casamento, os dois se bastam, certo? O esposo se basta para a esposa, porque eles estão se conhecendo, e a esposa se basta para o esposo. Então, não tem lugar para mais nada. Tem pessoas que elas se bastam. Elas não têm lugar para entrarem no banquete. Porque o banquete, ele é dado. Ele não é uma coisa que é comprada. Quando Jesus fala acerca de banquete, ele sempre diz assim, que o banquete ele é oferecido. E a palavra ainda diz, quando Jesus está explicando daqueles que querem os primeiros lugares, ele fala assim, por que vocês convidam sempre aqueles que podem devolver o convite? E não convidam aqueles que não podem retribuir. Na verdade, nenhum de nós pode retribuir o preço pago lá na cruz. Nenhum de nós. A gente tem que receber gratuitamente e ser grato. Então, para entrar no banquete, o que o dono fala para o Espírito Santo? Vá buscar aqueles que são mancos, cegos, aqueles que são os pobres, os aleijados. Por quê? Porque esses daí, eles não olham para si mesmos para entrar no banquete, porque eles não têm nenhuma vestimenta própria, concordam comigo? Visivelmente falando, a vestimenta que eles têm são que eles são necessitados, e eles sabem que eles precisam desse convite para poder saciar o que? A sua fome. Esse banquete que Jesus nos dá é só para os famintos. Não é para aqueles que se bastam. É só quem tem fome e que tem sede. A palavra fala assim, quem tem fome e sede, quem tem sede, venha a mim e beba. E a palavra fala lá em Apocalipse, fala assim, que o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem tiver sede, beba da água da vida. Então, são para os famintos e são para os sedentos. Aqueles que estão satisfeitos não precisam de banquete. A noiva que vai subir, a igreja que vai subir, ela precisa do noivo. Ela tem necessidade do noivo. Se as coisas dessa terra bastarem, elas não precisam ir, então. E elas vão recusar o convite. Então, para quem que é esse convite? Esse convite é para aqueles que têm necessidade e para aqueles que estão famintos da presença do noivo, que querem participar de tudo que o Pai tem para nos oferecer e que dizem amém e são gratos. Então, aqui nós vamos ver três coisas. Primeiro, qual a vestimenta que Deus espera de nós? A vestimenta não é o lado de fora, a vestimenta está lá no interior, e ela é a gratidão. Então, nesse banquete, nós aprendemos que nós precisamos estar vestidos de gratidão. A segunda é a postura desses convidados. A primeira postura é, eles estão famintos. E a segunda postura é que eles vão se sentar para se alimentar. O que é se sentar? É o descanso. Ninguém que come e fica satisfeito se estiver correndo. Alguém já participou de um banquete fazendo uma maratona? Alguém já participou de um banquete não descansando naquilo que está sendo oferecido? Para poder usufruir? Não. Agora, a última coisa que tem sido postado aqui, meu filho segue, é um cara que come de cócoras, já tem dó.
Ele come de cócoras porque ele tem que estar numa posição de gastar energia. Gente, para mim, quando você se senta para comer, é para você se deliciar com aquilo que está sendo posto à mesa. Depois você faz exercício, né? Tem um tempo de descanso. E por isso que quando a gente via Jesus sentando com os discípulos, o que ele fazia? Não tinha nem cadeira, gente, era no chão. Era aquele tempo de todo mundo estar acomodado para poder usufruir do banquete que era proposto. Então, nós precisamos ter esse tempo de descanso na nossa vida para nós usufruirmos do alimento que Jesus quer nos dar. Um coração agitado não se alimenta. Nós precisamos de um coração que descansa na presença do Senhor para poder ouvir a voz do Espírito Santo, naquilo que ele fala com a gente e participarmos do banquete. Lembrando que o banquete é toda a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, até a genealogia, como nós vimos a semana passada. Dentro da genealogia tem banquete para nós. Então, se nós dermos ouvidos ao Espírito Santo, a gente tira um banquete da genealogia. Por quê? Porque toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo para nos alimentar. Então, essa é a primeira parte. Então, vamos lá? Então, vamos para outro banquete, né? Agora, nós vamos para um banquete que aconteceu lá no Velho Testamento e tem mais ensinamento para nós. Esse banquete aconteceu lá em 2 Samuel, no capítulo 9. E é quando Davi, ele começa a perguntar se existe algum descendente de Jonatas que está vivo. E ele descobre que tem sim, que tem um moço, que é eu vou descobrir aqui o que ele é um dos filhos de Jonatã, está lá em 2 Samuel 9. E fala assim, a palavra diz assim, que havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e trouxeram, então, Ziba até Davi. E Davi perguntou, então, você é Ziba? E ele respondeu que sim. Tem alguém da família de Saul que resta para que eu mostre a bondade de Deus para com ele? Então ele diz, tem sim, e ele ainda está vivo. É um dos filhos de Jonatas, chamado Mefibosete, e ele é coxo dos 2 pés. Bom, então ele é chamado, então mandam buscar. Sabe onde morava esse Mefibosete? Ele morava numa cidade que se chamava Lodebar. Lodebar significa, lá no hebraico, lugar onde não tem pasto, lugar desértico, lugar onde não tem esperança de ter colheita. Do que eles viviam? De plantar e colher. Era um lugar que era esquecido, é um lugar onde não tem esperança. Era um lugar onde ele tinha sido colocado e ninguém mais lembrava dele. E, além do esquecimento, ele ainda era coxo, das 2 pernas. Ele foi derrubado, né? Quando foram fugir lá de quem tentava matar, ele acabou sendo derrubado pela criada e ficou coxo das 2 pernas. Tá. Então, vamos ver algumas coisas que o Senhor nos ensina como banquete aqui. Quando Davi encontra com esse Mefibosete, a primeira coisa que ele fala para ele é assim, não temas. Quantas vezes Deus deixa na palavra dele, quando nós nos aproximamos dele, dizendo assim, não temas. Que não é para a gente temer. Não é para temer o passado, não é para temer os acontecimentos de hoje, não é para temer as coisas que estão acontecendo à nossa volta, porque o convite é para nós participarmos de um banquete. E a outra palavra que Davi diz é, certamente eu mostrarei a minha bondade e graça, e você vai comer todos os dias, a partir de agora, a minha mesa. Davi era rei, o que era servido para ele? Um banquete. Todos os dias tinha um banquete para Davi. E agora o Mefibosete,
ele é trazido para participar do banquete. O que nós podemos aprender com isso? Então, vamos pensar no Mefibosete, a partir de agora, não mais, né, se expondo como aquele que era coxo, mas sentado à mesa do rei Davi. Quando um coxo senta à mesa, junto com o rei, o que nós vemos dele? Da parte do quê? Do peito para cima, concorda comigo? Eu enxergo o defeito dele? Ou o defeito dele ficou escondido? Diante da mesa do Senhor, não existe grande e nem pequeno. Nem maior, nem menor. Nem aquele que tem todos os dons, nem aquele que não tem nenhum dom. Diante da mesa do Senhor, nós todos somos iguais. Foi isso o que Davi fez com Mefibosete. Por isso que ele não convidou o Mefibosete para fazer outra coisa, mas sim para sentar à mesa. Diante da mesa, Mefibosete era exatamente igual a Davi. Não existia diferença entre os dois. Porque os dois sentados à mesa, eles tinham a mesma postura. Ninguém enxergava o defeito dos pés. E sabe uma outra coisa que a gente aprende? É que nós não vencemos a nossa vida quando nós olhamos para os nossos defeitos. Porque se Mefibosete ficasse olhando para os pés dele, ele nunca ia caminhar na presença do rei. E a gente não consegue caminhar na presença de Jesus se a gente continua exacerbando os nossos defeitos. Porque sabe qual é a palavra que Mefibosete fala para Davi? Eu vou ler aqui, que é muito triste. Ele fala assim, deixa eu achar. Ele se acha olha aqui, ó. Quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu que não vale mais do que um cão morto? Ele se via como ninguém. Ele não se vê nem como gente. Ele se vê como um animal e ainda morto. Mas Deus mostra bondade para aqueles que estão mortos mesmo, em delito, em pecado. O Senhor, ele mostra bondade, ele quer que a pessoa receba essa bondade, porque o banquete ele é dado. Tudo que Jesus conquistou lá na cruz é um banquete para nós. Tudo. É um banquete para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso coração. E nós não somos vistos como nem um cão morto. A partir dessa data, sabe o que Davi faz? Ele pega o servo, que é Ziba, e ele fala assim, a partir de hoje você vai trabalhar na terra que eu estou devolvendo para o neto de Saul. O que era de Saul volta para a mão da família dele. Mas você vai trabalhar. O filho vai permanecer em casa. Deus não chama mais a gente de servo. Essa relação de Deus para os servos ficou antes de Jesus. Com Jesus Cristo paga o preço na cruz, todo que crê nele, não é mais servo, é filho. Porque a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O filho vai para a mesa, o servo não. E esse relacionamento depende da gente, de como nós nos vemos. Porque o que Jesus tinha para fazer, que era conquistar a filiação para nós, ele já conquistou. Mas como que a gente tem se visto no nosso relacionamento dia a dia com o nosso Deus Pai? Como filhos ou nós nos enxergamos como servos? O servo tem que trabalhar para poder ter salário. O filho não. O filho tem direito a toda herança. Tudo é nosso. Voz de Cristo e Cristo de Deus. Deus nos deu tudo. O relacionamento hoje, agora, ele depende de como nós enxergamos o nosso Deus. Como Senhor ou como Pai. Não depende mais de Deus. Porque o que dependia dele, ele já fez. Deu o filho. Então, nós precisamos tirar o nosso olhar dos nossos defeitos
embora é claro que a gente queira se desvencilhar deles, né? Ninguém quer continuar andando com o mesmo defeito. Cada um que aparece, a gente tem que olhar para a cruz e falar assim, pode ir para lá, porque é lá que é o seu lugar, não é assim? Mas, se a gente exacerbar esses defeitos como ele, que achou que era um cão morto, a gente não consegue caminhar na presença de Deus. Lá no Antigo Testamento, inclusive, ninguém poderia servir ao Senhor se tivesse defeito, sabia? A pessoa não podia ter um olho só, ela não podia ser surda de um ouvido, ela não podia ser manca, tá lá nas leis. Mas hoje são essas que o Senhor chama para o banquete, porque o Senhor não nos olha mais com defeito nenhum. Ele nos enxerga em Cristo. E em Cristo, com todos os nossos defeitos, a gente já é perfeito aos olhos de Deus Pai. Agora nós vamos para mais um banquete, que daí é o que a irmã falou. O banquete significa celebração. Esther, ela viveu isso daí, lá, depois de toda a luta que ela viveu, né? Mas nós vamos passar para o banquete. Quando que aconteceu esse banquete? Lá em Esther 9, o banquete ele vai acontecer quando é decretada a vitória para o povo de Deus. O Amã é descoberto, ele e os filhos são todos enforcados, e é dado, então, são 2 dias de celebração. É a festa do Urim e o Tumim. São 2 dias de celebração. Celebração do quê? Celebração de que o povo de Deus teve direito a resgate. Que resgate que era esse? Da própria vida deles. Porque tinha sido feito um mandato para matar todos os judeus e tinha a data determinada. Quando toda aquela trama de Amã para matar os judeus vem à luz, a Esther pede para o rei permitir que todos os judeus tenham direito a resgatar a própria vida, matando aqueles que viriam contra eles. E esse resgate é permitido, então, pelo rei, pelo rei, eu esqueci o nome dele. Xerxes. Isso, esse mesmo. Pelo rei Xerxes, e ele deixa, então, que cada um tenha o resgate pela sua própria vida. Jesus pagou esse preço por nós, nos resgatou. Então, a nossa celebração é uma celebração de banquete diante do Senhor que já cumpriu esse resgate. E essa celebração de Esther, ela acontece pós a vitória sobre tudo. Mas o convite que Jesus faz para nós, como nosso bom pastor, é um banquete que a gente também pode celebrar na presença dos nossos inimigos, antes que a gente os veja mortos. Salmo 23, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Como que a gente pode celebrar diante de inimigo? Que inimigo que se apresenta para nós hoje? Doença? Tristeza? Falta? Angústia. Decepção? Angústia? Solidão? O Senhor fala, banquetei na frente deles. Diga para os inimigos, não adianta, porque você já foi vencido. Eu vou banquetear e você vai ter que bater em retirada, porque a sua vitória acabou. Então, nós podemos celebrar hoje, não só após uma vitória concretizada, mas nós podemos celebrar porque a vitória já foi ganha em Cristo Jesus, mesmo que ela ainda apareça de cara feia, como sendo um inimigo. E aí, quando eu estava meditando sobre isso, o Senhor falou para mim assim, né? Me deu uma visão. Imagine esses inimigos, assim, aonde vocês estão? Pode ser na sala,
Não sei onde vocês estão assistindo aí. Imagine esses inimigos, assim, e daí você imagina, então, uma cruz no chão aí. No chão de onde vocês estão assistindo. Foi assim que o senhor me mostrou. E aí você vai jogando todos esses inimigos aí nessa cruz que está aí. Todos eles. Então, é assim, é doença? Joga lá. Solidão? Joga lá. Fracassou em alguma coisa? Angústia? Tristeza? Não sei. Vai pensando. Vai jogando. Imagina esse espaço, você escrevendo num papel e jogando tudo nessa cruz que está lá no chão. Depois que você jogar tudo, vem assim no meu coração. Agora, imagina Jesus indo lá para essa cruz. Era tudo seu, mas Jesus foi lá para essa cruz. E agora, todos esses papéis aí são grudados em Jesus, de uma maneira que a hora que ele levanta, não fica nada naquela cruz. A cruz que Deus mostra para nós é a cruz vazia de tudo, de todas as acusações, de todas as enfermidades, de toda a solidão, tristeza, angústia, de tudo aquilo que ainda falta, que você não viu dentro desse banquete que o Senhor oferece, o que você precisa, mas a cruz está vazia, porque tudo o que era contra nós foi tomado por Jesus. Ele levantou com tudo que era contra nós. Então, a gente pode olhar para essa cruz e dizer que não tem mais nada nela que possa ir contra a nossa vida, mais nada. Porque tudo o que era contra nós já foi cravado lá na cruz. E aí, então, Jesus faz um convite para nós, né? E esse convite, ele aparece em 2 lugares. Ele aparece lá em Provérbios, no capítulo 9, e quem faz esse convite é a sabedoria, que é o nosso Senhor Jesus, sabedoria de Deus e poder de Deus, e ele faz um convite para nós e diz assim: a sabedoria já construiu seu palácio, ergueu suas 7 colunas, preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. E sabe quem que ele chama? Todos. Enviou seus servos para convidar a todos. Venham à minha casa, todos, os ingênuos, os que acham que não têm juízo, venham comer do meu banquete para andarem pelo caminho do discernimento. Sabia que essa oração foi feita por Paulo? Paulo, lá em Colossenses 1, de 9 a 11, ele ora isso por nós. Quando ele ora pela igreja, ele fala: e eu oro a Deus para que vocês sejam cheios do conhecimento, da sabedoria e inteligência espiritual, para andarem no meu caminho. Daí ele fala, depois a gente possa até ler. Vamos lá, Colossenses 1, de 9 a 11. Diz assim, vamos ler lá, de acordo com o que está lá. Efésios, Gálatas, Colossenses. Aqui, fala assim. Deixa eu achar aqui. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, vocês vão conseguir viver de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando a Ele todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecê-lo cada vez mais. Deus fez essa oração. Aquele convite da sabedoria lá em Provérbios, ela se cumpre na oração de Paulo. O Senhor continua instruindo-nos para fazermos essa oração. E aí tem o último banquete, que eu vi na palavra, né? Não falei disso todos, mas assim, que é o convite para nós participarmos do banquete de Jesus,
que está lá em Cantares de Salomão 2, em que a noiva fala, então, para o noivo, né, acerca do banquete, e ele diz assim, a noiva fala assim, deixa eu achar aqui, me trouxe ao salão de banquetes, sua bandeira estendida sobre mim é o amor. Então, esse é o banquete que o Senhor quer que nós venhamos participar. Um banquete de celebração, um banquete em que não há maior nem menor, mas que nós precisamos estar famintos e sedentos para usufruirmos de tudo quanto o Senhor tem para nos dar. E também sentados, como um lugar de descanso, tendo o nosso coração acalmado para nós conseguirmos receber. Amém? Está aberto, então, para quem quiser comentar, acrescentar. Ninguém? Como assim? Cadê a Tuca? A Tuca sempre fala. Elisa! Abre o microfone, Elisa. Abriu, não? Acho que abriu. Tá ouvindo? Sim. Eu vou colocar aqui uma situação aqui que eu percebi em mim e vejo também em muitos. É a questão de não merecedor, não sentir merecedor. É um bloqueio, mas quando a gente vê assim na vida natural, mas está linkado ao espiritual também. Porque quando a gente recebe uma promessa e esse banquete é oferecido, a gente rejeita inconscientemente, porque não se sente merecedor. E eu percebi que está linkado à gratidão também. Porque se eu não dou valor a algo, um presente, tipo assim, não tem tanto valor, sim, porque eu não me sinto merecedor, eu acabo sendo ingrato. Então, os dois estão linkados ali, que eu percebi, que é um bloqueio, que eu luto ainda comigo, de não sentir merecedora e automaticamente não ser grata. Não por entender, mas é por não sentir merecedor, não dar valor a esse valor que tem esse presente. Então, eu vejo que esses dois estão juntos, estão linkados. É isso. E a gente não se sente merecedor, eu aprendi agora há pouco tempo, que quando nós dizemos que nós não somos merecedores, a gente corre o risco de estar dizendo, então, que a cruz não foi suficiente para nos fazer merecedor. Né? E, na verdade, porque o Senhor nos olha em Cristo. Então, nós não somos merecedores por causa de nós mesmos. Nós somos merecedores porque nós dissemos sim ao Senhor Jesus. E agora o olhar do Pai para nós é em Cristo, com todos os nossos defeitos. Ele não nos vê mais assim. Diana e Álvaro. Ou Sara, não sei qual dos dois. Mas é o Diana e depois a casa do Álvaro. Pode falar, Di? Boa noite, Natália. Saudades, Di. Saudade também, Renata. Então, eu queria fazer um comentário. Tem a ver, mas não é assim, tão... Que algo que você falou, né, de desejar, né, de ter sede, né, desejar estar com o noivo, assim. E eu confesso que eu fico um pouco confusa em relação a esse desejar que Jesus volte, né, desejar um encontro, né, com Jesus. Eu não consigo entender isso direito, sabe? Eu não consigo entender por que que eu tenho que
desejar, né? Nas escrituras chega ao ponto de falar que o desejo tem que ser ao ponto de falar vem, né? Eu não, eu não consigo alimentar muito bem esse desejo, sabe? Porque eu penso que como é que fala? Há uma dualidade nisso, né? Em desejar a vida, né? Em desejar um encontro, assim. Eu acho que se eu estiver desejando Jesus, assim, eu me vejo egoísta. Por, né, querer que ele venha para mim, porque me sinto pronta, né? Enfim. Mas tem o outro lado, né? Peraí, mas se ele vier, ele pode vir para mim, mas ele tem para um monte de gente ele não vai vir, entendeu? Nesse sentido, assim. Então, se você tiver algum comentário em relação a isso, eu gostaria de ouvir também. Olha, eu vou dizer uma coisa. A hora que você estava falando, veio assim no meu coração. Esse desejo, ele não precisa ser esse desejo. É claro que a gente quer que Jesus venha. E a palavra fala, ela nos dá certeza de que ninguém vai ter desculpas diante dele de não ter ouvido falar dele. De uma maneira ou outra, ele vai se revelar a todos. O sim ou não depende de cada um, certo? Então, esse pesar no seu coração de que se Jesus vier, vão ficar pessoas de fora, essas pessoas que ficarem de fora, elas já disseram não para o Senhor Jesus, infelizmente. Porque a palavra, ela garante para nós que ninguém vai ter desculpa diante dele. Para você não ter desculpa diante de alguma coisa, você tem que ter conhecimento dela, ok? Porque se você fala assim, não, eu não sabia, não é isso? Mas se o senhor fala que não vai haver desculpa, significa que todos, então, vão, de uma maneira ou outra, ter tido a revelação de Jesus. Certo? Agora, esse desejo desse banquete, eu vejo ele mais também como diário. De você se banquetear na presença do Senhor, de você parar para ouvir o que o Senhor quer falar. E isso é uma coisa que está sendo estabelecida na nossa vida, eu acredito, né? De nós que estamos aqui, a cada dia. Não é? Aquele tempo que a gente para a gente ouvir a voz, para a gente ler a palavra e comer da palavra. Porque a palavra é um banquete, né? Então, esse desejo do Senhor vir, eu quero. Então, acho que eu sou egoísta, porque eu quero. Eu quero muito que ele venha. Mas eu não quero para fugir daqui. Porque, na verdade, Jesus já está em nós, certo? A gente tem essa comunhão com ele. Mas, gente, viver nesse lugar que não tem choro, que a gente não vai ter que se preocupar com nada, ai, eu quero demais. Eu espero que seja muito rápido que Jesus se manifeste a todo mundo, depende Mas da ninguém gente. quer morrer, né, Renata? Porque morrer também não Então, mas você ajuda. sabe que, assim, hoje... Então, esse tipo de coisa que, assim, a gente não sabe, por exemplo, né, se a gente tem medo da morte, não sei, se alguém já enfrentou alguma coisa próxima da morte, pode falar, mas se não enfrentou, não adianta a gente falar que não tem medo, porque a gente não enfrentou, certo? Não tem autoridade para falar. Mas eu prefiro me imaginar subindo nas nuvens com Jesus. Eu já combinei até com meu marido que nós dois vamos na mesma, inclusive. Desde que a gente casou, nós já fizemos esse acordo que nós dois vamos subir na mesma nuvem para nos encontrarmos com Jesus. E eu estou aguardando isso. O senhor disse que veio nessa geração, por que eu não posso estar viva mesmo? Porque eu tenho 120 anos. Se a ceia me renova, então eu posso estar bala com 120 anos, certo? Vou passar a Álvaro, depois tem a Andréia, depois tem a Elisa de novo. Oi lá. Que legal esse tema aí, né? É,
falando sobre o que a irmã Elisa colocou ali, né, eu creio que essa crença do não merecimento, ela é instaurada de maneira bem simples e a gente não se atenta, né, porque, na verdade, quando nós trabalhamos achando que o meu sustento veio pelo meu trabalho, eu já começo a enxergar o esforço próprio, no dia a dia tradicional nosso, né, porque foi incutido a gente acreditar nisso. Mas por que esses dias eu estava falando isso com alguns irmãos e eu falo sempre isso, é muito fácil a gente assumir a natureza adâmica, é fácil, porque Adão é pecador, e tá tudo bem, o mundo peca, eu peco também e tal, e por que não assumir a natureza santa que nós já temos, né? Eu acredito que é um trabalho de desconstrução, né, de a gente, como a Renata falou, né, a Renata comentou ali, acho que é algo muito importante, a gente parar de olhar para nós mesmos. Nada que nós temos foi esforço nosso. É isso que a gente precisa entender de fato e desfrutar. Nada que nós possuímos hoje é de fato esforço nosso. O corpo nosso, foi Deus que criou o corpo para que o espírito habitasse, né? O alimento que a gente come, ele pode vir de uma indústria, mas se você pegar as coisas naturais, se você quiser comer só coisa natural, você não precisa de alimento nenhum industrializado. Foi tudo ele que criou para que nós pudéssemos se alimentar. Então, eu acho que essa parte do banquete é muito lindo, porque a gente pode enxergar isso a todo momento e a cada instante no nosso dia a dia, né? Na hora que a gente acorda, tem o sol, o dia que tem chuva, porque precisa regar as coisas, então a gente tem água na nossa casa, a gente tem uma cama, sabe? Ele deu inteligência para a pessoa criar uma cama mais confortável, então, assim, todas essas coisas foram criadas para nós, sabe? Por amor. E aí, já juntando um pouco ali com o que a irmã, acho que a Diana, né, falou, eu acho que se a gente tem essa fome e essa sede dentro do nosso coração, é aí que a gente tem cada vez mais andar em amor, porque nós somos a representatividade dele na Terra. As pessoas vão ter sede e fome desse Deus que for representado em nós, porque nós andamos em amor, espalhamos o amor. Eu acho que dessa maneira é uma maneira de acelerar todas as coisas, né? E a gente começando isso no nosso lar, na nossa casa, acho que faz toda a diferença. E nisso a gente já está fazendo parte do banquete, né? Porque eu acho que o maior desejo dele é que todas as famílias, de fato, tenham unidade, né? Elas tenham coesão de pensamentos, todos pensem na mesma direção, todos se amem, respeitem, né, as diferenças, porque enquanto ainda a gente olha para o outro e vê diferença, e a gente olha para o outro e acha que o outro precisa mudar, na verdade esse problema está em nós, não no outro, né? Então eu acho que é isso, né? Queria acrescentar isso. André, depois Elisa. Então, da questão ali que a noite, que a Diana falou, quando ela estava falando, estava meditando, aí o que eu vou passar, assim, a percepção que eu tenho, sabe, com relação a ansiar pela volta de Jesus. Vou dar como que eu sinto. Então, assim, eu tenho uma promessa de casamento, certo? Já faz, desde 2004 que eu me separei, e desde ali várias pessoas começaram a falar, e Deus ainda está falando sobre a questão de eu ter um noivo, e aparentemente parece que não é o noivo, né, não é só o noivo de Jesus, é uma pessoa mesmo. Então, assim, durante todo esse tempo, eu fui construindo no meu coração uma esperança. E é muito interessante porque, por exemplo, assim, de tempos em tempos, acontecem situações que alimentam isso. Parece não, né? Na verdade é isso aí, porque não, Deus não faz nada sem uma intenção. Lá no movimento profético, lá em São Paulo, eu recebi uma palavra. Aí agora eu tive num casamento esse final de semana, e quando eu entrei na igreja, assim, eu fui a última pessoa eu entrei antes da noiva, acredita? Eu cheguei, tipo assim, e a noiva entrou. Uau, que estranho. E quando eu entrei, assim, eu tive uma percepção no meu espírito, assim, percebe como é que é o casamento? Olha, desfruta disso. E eu comecei a ver a noiva entrando com o pai,
E eu comecei a me emocionar. E eu gravando, né? Mas eu senti um negócio dentro de mim e aquilo falou muito nítido dentro do meu espírito. Você tá vendo? Se prepara, porque você vai casar. Aí, eu fiz um troço muito louco. É aquela coisa, né? Ah, se eu vou casar, eu sei que eu vou casar, mas assim, ó, vamos fazer uma provinha aí? Se eu vou casar, eu vou pegar o buquê da noiva hoje. E peguei. Então tá bom. Olha que interessante. Tinha um monte de gente para pegar o buquê. Quem que pegou? Euzinha. Gente do céu, assim, ó. Então, por que eu tô contando essa história? Porque no meu coração eu sinto que há o anseio pela volta de Jesus da mesma maneira que eu anseio por um casamento, entende? Para ter aquela, como é que eu vou explicar? Porque eu nunca vivi a plenitude de um relacionamento, certo? Eu tive uma pessoa, eu fui feliz, sim, não tive só problema, não. Mas em Cristo eu nunca vivi, tá? Um relacionamento, um casamento. Então, a maneira que eu vejo é assim, eu sinto assim. Eu tenho experiências com Jesus? Sim. Eu também tenho experiência com meu noivo, porque eu já fui orar, eu tenho essas coisas assim, às vezes eu saio, tipo, ano passado eu saí um dia, fui orar, e eu fui para o monte com 2 pessoas. No monte eu vi um anjo parado com uma bandeja e tinha um par de aliança. E o anjo vinha e entregava chaves para as 2 mulheres que estavam. Para mim, ele veio e disse assim: estende o dedo. E aí um homem apareceu. Eu conheço as mãos do meu noivo. Que Se eu ver lindo. as mãos dele, eu vou saber que é ele. Ele não precisa botar o rosto. Eu vi aquele homem com as mãos e ele botou. E aí eu disse assim: que mão? De casamento, ora, você nunca pediu por um namorado, você pediu por um marido. Então é casamento. Isso eu vivi, né? Então, assim, pensa comigo. Assim eu anseio pelo meu casamento, sabe? Pelo meu esposo. É o mesmo sentimento que eu tenho com Jesus. Por quê? Eu tenho experiência com Jesus já aqui na Terra? Tenho, né? Eu vim do casamento aquele dia, eu vim conversando com o meu anjo do lado, assim. Eu disse, tu tá aí. Fazia horas, ele tinha dado uma sumida, ele não aparecia para mim fazia uns 30 dias, já tava bolada, sabe? Dizer, onde é que tu anda? Aí, mas assim, a sensação de ansiar, porque eu sei que no céu eu vejo, o Heiser é uma pessoa que abriu muito meu entendimento para o que tem no céu, né? Para muita gente aqui. E eu já vi, eu já tive, né? Também. Então, assim, caramba, como é que eu não vou querer que sair desse. Aqui, às vezes, eu tenho dor de cabeça, aqui eu tenho problema, conta para pagar, bolsa, essas coisas. Eu não quero ter isso, entendeu? Lá em cima eu só vou. Eu vi o banquete, eu vi as bodas do cordeiro. Deus já me mostrou. Aí, tipo assim, às vezes aqui eu tenho que ir no mercado. Não dá para gastar muito, entendeu? E saber que lá eu não vou precisar me preocupar com isso. Então, é assim o meu sentimento que eu tenho, sabe? Tentando mostrar, não sei se eu não me preocupo muito se ser egoísta ou não, porque depois que eu conheci a nova aliança, teve muita coisa que eu ressignifiquei no meu coração. Então, por exemplo, eu não me julgo mais por pensar de certas maneiras. Então, eu não me acho egoísta, sabe? De ansiar pela volta dele. E não me preocupo com os outros, sabe por quê? Porque aí vem um detalhe. Sempre que o que depender de mim, Jesus vai voltar. Porque assim, ó, todo dia às vezes eu pergunto assim, tá, eu deixei de falar com alguém, deixei de fazer alguma coisa, e ele não me deixa dormir se eu tiver que orar por uma pessoa. Sabe? Ele não, então assim, eu não me preocupo porque no que depender de mim, ele vai voltar. Eu vou expandir, entendeu? Tô devendo algumas coisas para ele, sabe? Eu já tomei meus puxãozinhos de orelha, tô me organizando para isso eu preciso muita graça, porque eu tenho meu jeito humano de ser, né? E eu ainda tenho que render algumas coisas para poder
entrar na dimensão dele para fazer o que ele quer que eu faça, porque é muita coisa fora da casinha, é coisa que a minha mente humana, ela quer saber como, né? Ele não me disse como, ele disse tal coisa para você fazer, e eu pergunto como, ele não me fala, então é uma questão de obediência. Então, no que depender de mim, ele vai voltar. E eu não me acho egoísta por isso, porque, como eu falei, a minha parte eu fazendo. Outra coisa que eu só quero compartilhar, e já vou parar por aqui, que essa palavra é muito interessante. Você estava falando de banquete. Esse final de semana, para quem conhece a minha história, eu tive problemas com a família em 2017, né? E é família, é com tia, né? Primo, sabe? E eu tive esse casamento no final de semana, e eu só fui nesse casamento porque eu falei com o Senhor. Eu só vou se o Senhor falar comigo. E ele em silêncio. E aí eu tive que render. Ele não falou comigo, tipo assim, não, André, tu tem que ir. Chegou quinta-feira de tarde, eu quase morri chorando. Literalmente, eu chorei a tarde inteira de quinta-feira. Eu não consegui fazer nada, por quê? Porque eu tive que abrir mão do meu eu, sabe? Eu tive que quebrar meu orgulho, que ainda estava lá dentro, porque eu ia ter que sentar na mesa das pessoas que se levantaram contra mim. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí, sexta-feira, eu abri o Telegram do grupo do Denis e o Leandro mandou uma palavra. Que Deus tinha dado a palavra na quinta. Quando ele falou a palavra, ali desatou o choro e também não parava mais. Porque eu sabia que era para mim. Ele falou, caminho de reconciliação. E eu peguei aquilo e disse assim, a nossa família está destruída por conta de um problema que houve no passado não muito passado, e eu pensava, será que eu tenho que ser a ponte para começar, sabe, o teu eu chega, eles fizeram isso, mas isso aí não é uma arapuca, o que que é isso? Você fica, o teu eu fica uma guerra, nossa. Quando eu vi a palavra, peguei a palavra e disse assim, não, isso é para mim. E eu disse assim, aí eu olhei, tive uma conversa com a Idirã também durante a semana, eu vi que era muito da Andréia e nada de Jesus que estava acontecendo. Então, eu disse, não, então, já que eu abri mão de mim para que Jesus habite em mim, então o que que eu vou fazer? Eu vou abrir mão da minha vontade, do que eu penso, do que eu acho, das minhas razões, e eu vou ceder. Quando eu cedi, veio a paz, sabe? Ao meu coração. E foi muito interessante, porque, eu contei a história de trás para frente, né? Então, eu fui para o casamento, eu fui a única da família da parte da noiva, fora o pai e a mãe, tá? E a irmã dela. Os olhos dela brilharam quando ela me viu na igreja. E eu peguei o buquê de noiva dela, certo? E eu sentei na mesa, tipo, quando eu entrei, tudo assim, guiado por Deus. Eu fui entrando, eu não queria ficar perto, porque o teu eu ainda tá gritando. Não tinha lugar marcado. Eu vou sentar e a minha tia senta e senta do meu lado. E a minha prima senta do meu lado. E do lado da mesa dos noivos, entende? E, gente, eu me diverti. Eu fiquei até 3 horas da manhã, sabe? Que nem eu falei. Eu tinha um momento assim, era, sei lá, 1h pouco. Eu disse, tá na hora de voltar embora, Jesus. Eu tenho que voltar sozinha, dá não sei quantos quilômetros, né? E aí, não, mas fica aí ainda. Mas eu já tô cansada, a gente já passou da hora, tá com sono. Não, ainda tinha a etapa. Eu nem tinha me ligado no buquê da noiva. Quando vê, ela disse assim, gente, as solteiras. E eu fui a primeira que levantei. Eu peguei, levantei a mão assim, e aí ela disse assim, eu vou jogar o buquê. E eu parei bem na frente, sabe? E aí na hora eu disse assim, Senhor, é nossa conversa, né? Aí quando vê, ela fez que jogou, todo mundo atrás de mim pulou e eu fiquei quieta, porque eu sabia que ela ia ameaçar, eu senti.
Rapidamente ela jogou. Quando ela jogou, eu não precisei me mover. O buquê veio parar na minha mão. Eu não dei um passo para a direita, nem para a esquerda, nem para frente. Ele veio, caiu no meu colo. Então, assim, tô partilhando um pouquinho, né, do que é um banquete. Deus, ele preparou um banquete para mim esse final de semana. Deus sentar com as pessoas, tipo, baixar as armas, né? Baixar, deixar o passado para trás. Por causa da palavra ali, caminho de reconciliação, eu decidi perdoar. Eu decidi viver o Cristo, porque de mim, gente, eu não conseguia. De verdade. Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito... Tem coisa que eu não tenho estômago para viver, entendeu? Eu sempre digo assim, então é muita rendição que precisa para você estar com pessoas que quase causaram, ele me levou a quase ficar, ser presa. E aí eu tô lá, e é incrível, porque eu não sinto, eu olho nos olhos e eu não sinto mais nada. Nada. Sabe, no meu coração não tem mais nada. Eu olho com amor. Aí a gente tirou foto e tudo, e se trocando. Eu só quero dizer que vale a pena a gente botar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo nas reuniões, nos grupos que a gente faz parte. Mas a minha dica só é rendição. É abrir mão do seu eu, mas vale a pena. E eu saí assim, ó, eu senti que houve uma transição na minha vida, tá? Literalmente, assim, vinha a palavra para mim, portal. Você transicionou um estágio da tua vida. Né? Beleza? É isso. Elisa, depois Maria. É só, agora a Andréia deu uma palavra que vai já direcionar, mas é isso que a Diana colocou, e o que a Andréia colocou, a gente tem que ansiar Cristo. Eu acho que a Maria que deu essa palavra, como que nós temos esperado Cristo? Como um ladrão ou como um noivo? E é muito forte, a gente tem que atentar para isso. Nos últimos dias, eu tenho ouvido profecias, o próprio Arne profetizou sobre isso, que algumas pessoas iriam tirar antes do tempo, para que sejam salvas, porque não suportaria as coisas. Então, a gente tem que atentar para isso. E eu vivi isso com minha mãe, eu desejei que minha mãe morresse, porque no meu coração eu senti que se ela permanecesse viva, ela cairia de novo. E correria o risco de não ser salva. E eu tive várias experiências dentro disso, são passagens, né, como fala que eu e a Karina aí, as passagens, sabe, mas é para a gente atentar para as parábolas que Jesus disse, né, falando que naquele dia terá dois no campo, um será levado e um deixado. E se tiver no campo, não lembra, vou buscar meu filho, vou lembrar da minha esposa, do meu marido. Cuidado, lembra da esposa de Ló. Então, essas passagens, ela sempre me confrontou muito. E o Senhor me levou até a experiência de abrir mão dos meus filhos, abrir mão do meu esposo, já me deu, assim, revelação, visões de eu ter que fazer o velório do meu esposo, mas mostrando que, para mim, abrir mão. E acaba que sendo um certo egoísmo, porque a salvação é individual. É eu com Cristo, eu que tenho que ser a noiva dele. Os demais, lógico, meu anseio, meu desejo, que eles vão também, mas não tem carona para o céu. É individual. Então, eu creio que o Senhor tenha despertado, né, principalmente em mim, eu creio que tenha mostrado para vocês também, esse despertar, a salvação, a santificação, ela é individual. E eu tenho que buscar essa santificação, ser Cristo na vida do meu filho, do meu esposo, mas com esse conceito que, se Cristo voltar, eu vou subir, e não tem como eu agarrar a mão do meu filho, do meu esposo e ir junto. É individual. Então, é uma mensagem, eu sei que é pesada, mas é que o Senhor tem, assim, me confrontado no meu coração bastante. Há uns 3 anos já. E isso que eu queria colocar para vocês, porque essas parábolas estão na Bíblia, para a gente não olhar para trás, para a gente
ansiar por Cristo como noivo. E para a gente não assustar e estar aguardando ele como ladrão. Ninguém espera um ladrão. Mas o noivo, como a Andréia colocou, a gente está cheio de esperança, cheio de ardor, nos preparando cada dia melhor para a gente encontrar com o noivo da melhor forma. É isso. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim. Eu vou colocar minha posição aqui. Pela conversa, parece que a Maria aqui está desviada, então, eu não sei. Jesus fala diferente comigo. Foi por quê? Porque tinha muitos atritos, muitas coisas. Vocês sabem que já vem de um, de um ambiente bem, assim, tradicional, né? Religioso, muito mal, aquela coisa. E aí, eu tinha tanta pulga atrás da orelha que era assim, muito chato. Por quê? Eu disse assim, Jesus, como é que é esse negócio de primeiro amor? Já começava aí, porque eu não sentia aquela coisa de primeiro amor. Então quer dizer que eu sou uma sem amor. Já me achava assim. Tá. Depois vem a segunda coisa assim, o que é querer tu, te querer, que tu venha? Como é que tu venha? Ah, eu quero ir para Jesus, eu quero mais do que ele venha, mas dá uma dor de barriga, toma remédio, dá uma dor de cabeça, toma remédio, que Deus me livre de morrer. Então já não é quem vem. Eu falei, Jesus, como é que é isso? Me explica, eu pedi muito Espírito Santo. Até que ele disse assim para mim, Maria, tu ama, porque tu rende tudo. Lembra do dia que tu rendeu tuas emoções a mim? Então, as tuas emoções sou eu que controlo. Claro que a Maria aqui, né, na hora que pega da mão do Espírito Santo, deixa que agora eu quero botar a boca no trombone. E eu sei que ele não é assim. Então, a Maria de vez em quando vem de um jeito com força. Mas, com Jesus, o meu noivo, eu sempre digo para ele, sim, eu tenho um relacionamento com ele. Então, essa coisa assim, ó, porque até que ele vem, quando ele vir nas nuvens, aí eu vou subir com ele. Gente, eu tenho que viver isso agora. Não é só nós mesmos. Então, quando tu tira um tempo, o Espírito Santo falando comigo, tu tira um tempo para estar com Jesus, tu está tendo um relacionamento com ele, é como se tu estivesse nas nuvens, é tu e o noivo. Por que que eu te dei um marido? Muitas vezes a gente pensa assim, eu quero, igual a Andréia, né? Vai casar e vai casar sim, Andréia. Te prepara que não vai demorar. E assim, Jesus, ele sempre quer amar e nos cobrir com alguém. Por exemplo, ele quer, para solteira, ele quer ser um esposo através de alguém. Ele quer amar as pessoas através de alguém. Tanto a gente, o marido, tanto o marido com a gente. Então, quando eu tenho um relacionamento, olha só, o meu esposo, principalmente sexual, eu e ele estamos tendo uma coisa só nossa. É a mesma coisa, eu com Jesus. Ah, Maria, mas não quer dizer que é relacionamento, intimidade com Jesus. Quando tira aquele tempo com Jesus, é muito próximo. Então não tem que esperar só para aquele dia. E eu aprendi com o Espírito Santo também, dessa coisa de quando é solteira, né? Faz dar aquele despregue, tá louca para casar, para, né? O pau pegar. Aí casa, daí nega para marido. Aí pega dor de cabeça, aí vai passando, e marido também, enfim, vai passando tempo. E isso não é certo. Por quê? Porque é na hora do encontro, principalmente sexual, não sei se eu estou fazendo bolo, acho que eu estou, mas tudo bem. É que eu quero dizer para vocês que a noiva e o noivo se encontram sempre. Você com a noiva, o noivo e com o marido em casa. Por isso que tem os exemplos. Então não fica esperando só naquele dia quando vai para as nuvens. E a palavra também me garante. Ela diz assim, ó, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Então, não é tipo assim, ó, a Elisa falou, né, que respeito, Elisa, tudo bem, mas, não, a salvação do meu filho, eu vou sozinha. E se ele quiser, né, que venha atrás. Não, a palavra diz que tu creu. Então, tu e teu filho, teu marido, estão salvos. Igual eu com meus irmãos, eu sei que eles estão salvos, eles vão participar da boda.
não de um jeito ainda como eu já estou participando, porque eu participo de Jesus mais e mais, todo dia, porque eu e ele já somos casados, entendeu? Eu não sei se eu fui, eu acho que eu fiz rolo, mas depois eu vou te explicando devagarinho, entenderam? Ou não? Sim. Sim, foi meio assim, né? Tipo o seu rolo, Maria. Entendemos, sim, bem claro. Karina. Oi, Renata. Estão me ouvindo? Tá longe? Agora tá perto ou não? Agora melhorou. Melhorou, melhorou. Não, tá bom. Eu queria parabenizar pela palavra. Eu admiro muito a Renata pelas palavras que ela traz, assim. São palavras sempre muito profundas. E, sabe, eu fico pensando que às vezes a gente não tem, nem todo mundo tem tanta corda assim. Você entendeu? Entendeu? O teu poço é muito fundo. Isso é uma das coisas que eu tive que aprender ao longo do caminho. Porque às vezes a gente prepara uma palavra muito profunda, mas quem vai conseguir chegar na profundidade do seu coração, né? Às vezes não são todos. Né? Toda vez que eu vejo alguém entregando uma mensagem, eu me coloco no lugar, porque não tem jeito, eu faço isso muito, então sabe? Mas eu entendi exatamente a palavra que você deu sobre esse banquete. E foi maravilhosa. Eu não quero acrescentar nenhuma história minha, eu quero apenas te parabenizar. Porque foi um banquete. Eu me sinto banqueteada todas as vezes que eu estou aqui na maravilhosa graça. Pelo teu cuidado de elaborar a palavra. E como uma pessoa que também entrega palavras, né? Como uma carteira, né? Também sou carteira, vivo entregando palavras. E o nosso desejo, o desejo do nosso coração, né? É que as pessoas mergulhem na profundidade que estava no nosso coração, né? Esse é o desejo. Mas às vezes nem sempre isso é possível porque não depende da gente. Mas eu entendi exatamente essa palavra, me deliciei na parte de Mefibosete. Que palavra, eu amo essa passagem de Mefibosete. Você falou tantas coisas profundas. Sabe, até uma pessoa imperfeita como Mefibosete, que não, entre aspas, não está preparada, se ela entendeu que é pela fé e pelo amor, agora mesmo ela se senta e come, agora mesmo eu estou preparada. E que palavra maravilhosa, né? Para uma segunda-feira, porque todos nós aqui iniciamos uma semana, né? E como é bom saber que nós vamos chegar aqui como filhos que não têm preocupação ao fazer o jantar, ao fazer o almoço, não é? Às vezes a gente não parece assim chegando aqui, né? E às vezes a gente destampa a panela, mas eu não gosto desse brócolis aqui. E Foi molho branco. E essa chicória aqui também não gosto. Mas tem muitos nutrientes ali. Mas tem pessoas que vão aproveitar, às vezes, só o bife solado ali, aquele bife ali, e vão pegar coisas que às vezes não tem nutrientes ricos. O ovo, por exemplo, que tem tantos nutrientes, é uma coisa tão simples, e por ironia sai da galinha ali né? Deus tem um humor maravilhoso, né?
Um alimento tão rico sai Da cloaca. da cloaca, exatamente. Então, assim, eu me sinto sentando numa mesa, num banquete. Eu me senti sentando num banquete. E eu sou grata por você preparar com tanto zelo esse banquete que você ofereceu. E o Espírito Santo irá ministrar nos nossos corações. E como é maravilhoso chegar aqui e saber que a mamãe, entre aspas, assim, né? Ou melhor, o papai, mas também a mamãe, preparou um alimento sólido, com muitos nutrientes, uma mesa posta, bonita. E como é bom isso. Como é bom. Como é bom. Eu me sinto ricamente nutrida. Eu queria dizer essa palavra para o teu coração. Amém. Glória a Tá bom? Jesus. É só isso. Toda glória a Jesus. É, né? Ainda bem que a Tuta falou. Tava falando do banquete. Ô, Renata, mas eu estava me lembrando agora. Diante do cenário, de tudo que a gente está passando, e é como a Tuta falou mesmo, chega na segunda-feira e tem aqui um banquete para nós nos degustar a semana inteira. Sabe aquela coisa assim, ó, de fazer a marmita para a semana? Eu trouxe hoje. É, porque a gente, assim, tem gente que já coloca tudo, né? Congela tudo assim. Então, tu trouxe hoje a marmita da semana. E nos trouxe para o nosso coração o quê? Vocês são filhos. Jesus preparou. E vocês vão comer na mesa, na frente dos seus inimigos. Quem é o nosso inimigo? É aquele que diz assim, capaz, nem é filho. Capaz, vai ter que suar para ter isso aí. Que está doente é o médico, é o que ele diz. Espirrou é Covid. Não tem jeito. Então, os nossos inimigos o tempo todo estão trabalhando, articulando. Só que hoje nós recebemos assim um cardápio para a semana. Independente de terça, quarta, quinta, sexta, lembra? O banquete. E nele tem nutriente para a semana, todo dia, independente da circunstância que possa acontecer daqui para frente. Lembra-te da palavra de hoje. Coma de Jesus. Que está feito. Está pronto. Glória a Deus.